Por que idosos não deveriam dormir à tarde? Tem gente que passa a vida toda achando que está se cuidando, quando na verdade está acelerando o próprio declínio. É como acender uma vela para iluminar a noite e esquecer que o fogo também consome. Durante anos atendi pacientes no consultório que reclamavam das mesmas coisas: cansaço, mente confusa no fim do dia, dores no corpo e uma tristeza que parecia não ter explicação. A maioria deles tinha uma rotina parecida. Depois do almoço, se rendiam ao sofá, puxavam uma coberta e tiravam aquele cochilo sagrado de 1 ou 2 horas. Achavam que estavam descansando, mas estavam apenas criando um ciclo de esgotamento invisível. Lembro da dona Zuleide, 72 anos. Viúva, morava sozinha e costumava dormir toda tarde. No começo, ela dizia que era só um cochilo. Depois de um tempo, passou a ter dificuldade para dormir à noite. A memória falhava e a tristeza aumentava. Um dia, olhando para mim com os olhos marejados, ela disse: "Doutor, parece que estou ficando cada vez mais sozinha dentro de mim." A verdade é dura, mas precisa ser dita. O hábito de dormir à tarde, que parece inofensivo, pode estar encurtando seus dias, apagando sua energia e acelerando o envelhecimento. E o mais alarmante é que ninguém fala sobre isso. Todo mundo acha que é normal o idoso cochilar. Mas não é. Pelo menos não do jeito que tem sido feito. Como diz a palavra em Eclesiastes, há tempo para tudo, até para fechar os olhos. Mas o tempo errado pode roubar os seus dias. E se você está sentindo que sua disposição está sumindo, sua memória anda falhando, ou sua noite de sono já não é mais a mesma, pode ser que o problema esteja exatamente nesse cochilo da tarde. A ciência por trás do sono da tarde e seus riscos para idosos. O corpo humano funciona como um relógio. E esse relógio, chamado ciclo circadiano, foi programado para seguir o ritmo do dia e da noite. Quando o sol nasce, nosso organismo entende que é hora de despertar. Quando escurece, ele começa a preparar o corpo para o descanso. Esse ciclo regula a liberação de hormônios como o cortisol, que nos mantém alertas, e a melatonina, que nos induz ao sono profundo e reparador. Dormir longamente à tarde, principalmente após os 60 anos, interfere diretamente nesse ciclo natural. O cochilo prolongado confunde o cérebro, que passa a entender que parte do descanso já foi feito durante o dia. Com isso, a produção de melatonina à noite é prejudicada. O resultado é um sono superficial, intermitente e menos reparador, que faz o idoso acordar no dia seguinte ainda mais cansado. Estudos recentes revelam que idosos que dormem mais de 40 minutos à tarde têm maior propensão a desenvolver sintomas como confusão mental no fim do dia, lentidão nos reflexos e dificuldade de concentração. Em muitos casos, esse padrão leva a um quadro conhecido como síndrome do pôr do sol, em que a pessoa fica agitada, irritada ou desorientada no final da tarde. Além disso, o cochilo longo à tarde está associado a um aumento nos níveis de inflamação no organismo. Isso contribui para dores articulares mais intensas, cansaço muscular e até mesmo maior risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Não se trata apenas de descansar, trata-se de quando e por quanto tempo esse descanso acontece. Quando o corpo envelhece, ele precisa de regularidade, não de pausas aleatórias. Cochilar como hábito fixo todos os dias, por tempo excessivo, pode desregular esse equilíbrio delicado. E é justamente nessa desregulação que os sintomas começam a aparecer, de forma lenta e quase imperceptível, como uma casa que vai se enchendo de poeira quando ninguém percebe. Os 5 sintomas ocultos que podem estar ligados à soneca da tarde. Em muitos pacientes, os sinais aparecem devagar. Começam com aquela sensação de moleza no corpo, uma falta de ânimo que insiste em se repetir ao longo da semana. A pessoa acha que está apenas cansada. Mas, na verdade, o corpo já está dando os primeiros alertas de que algo não vai bem. O primeiro sintoma costuma ser a apatia. Depois do cochilo da tarde, em vez de voltar revigorado,
o idoso se sente mais sonolento, como se o cérebro tivesse sido desligado parcialmente. Essa lentidão se estende para as decisões do dia, para a fala, para o olhar. Tudo fica mais devagar. Em seguida, vem a confusão mental. Pequenos esquecimentos, trocas de palavras, dificuldade para lembrar o que ia fazer. Não é demência, mas uma espécie de neblina que cobre o raciocínio. Muitos associam isso à idade, mas é o hábito do sono prolongado durante o dia que está interferindo na clareza dos pensamentos. O terceiro sinal é a insônia noturna. Quem dorme por muito tempo à tarde tem dificuldade para adormecer à noite. E mesmo quando dorme, o sono não é profundo. É comum acordar várias vezes sem entender o motivo. Com o tempo, o corpo para de distinguir o que é noite e o que é dia. E aí, o cansaço se acumula. Outro sintoma oculto é o desânimo logo ao acordar no dia seguinte. Em vez de se levantar disposto, o idoso levanta como se não tivesse dormido. O humor pesa, a disposição é quase nula e tudo parece mais difícil do que realmente é. A vida começa a perder o sabor nas pequenas coisas. Por fim, há um sintoma mais emocional, a sensação de solidão. Muitos idosos que cochilam por longos períodos se afastam do convívio com os outros. À tarde, que poderia ser uma hora de luz e movimento, vira um buraco silencioso no dia. E o tempo, esse bem tão precioso, vai sendo desperdiçado aos poucos, sem que ninguém perceba. Quando o cochilo é benéfico e quando ele vira armadilha. Nem todo descanso é prejudicial. Há uma diferença enorme entre um cochilo estratégico e um sono profundo em horário inadequado. Em algumas situações, um repouso breve, com duração de 15 a 20 minutos, pode ajudar a clarear a mente, recuperar o foco e até melhorar a memória de curto prazo. Mas o limite é muito mais curto do que a maioria imagina. Quando esse cochilo ultrapassa os 30 ou 40 minutos, o corpo entra em fases mais profundas do sono, e é aí que mora o perigo. Ao ser despertado no meio dessa fase, o organismo reage como se tivesse sido arrancado de um estado de dormência profunda. Isso explica aquela sensação de cabeça pesada, raciocínio lento e corpo travado que muitas pessoas sentem depois de dormir à tarde por tempo demais. O segredo está no tempo e na hora. Cochilos curtos e programados, sempre antes das 15 horas, podem até ser benéficos em dias mais cansativos. Mas cochilar por longos períodos, especialmente no fim da tarde, bagunça todo o funcionamento do cérebro e afeta diretamente o sono da noite, comprometendo a regeneração física e mental, que deveria acontecer naturalmente. Muitos idosos adotam a soneca como rotina fixa, acreditando que ela faz parte do envelhecer. Mas isso não é verdade. O corpo humano foi feito para ter ciclos claros, para se movimentar durante o dia e repousar à noite. Quando se ignora essa ordem, o organismo reage. E o que parece uma simples escolha de conforto, na verdade se transforma em uma armadilha silenciosa, que rouba saúde e vitalidade sem aviso. O que acontece no seu cérebro e corpo ao dormir à tarde com frequência? Enquanto o descanso da noite limpa a mente, fortalece a memória e regula os hormônios, o sono prolongado durante o dia tem efeito contrário. O cérebro, ao ser induzido a entrar em repouso fora do horário ideal, desorganiza sua programação interna. A produção de melatonina, que deveria subir no fim do dia, se desajusta. Com isso, o sono noturno perde qualidade e o ciclo natural da vigília se torna cada vez mais confuso. Mas os impactos não param na mente. Estudos demonstram que cochilos longos durante o dia estão ligados ao aumento de citocinas inflamatórias, substâncias produzidas pelo organismo em resposta a lesões ou agressões internas. Quando essas substâncias permanecem elevadas por muito tempo, elas contribuem para dores crônicas, perda de massa muscular e maior sensibilidade nas articulações.
o corpo entra num estado constante de alerta inflamatório, que o envelhece em silêncio. O metabolismo também sofre. Pessoas que mantêm esse hábito têm maior propensão ao ganho de peso, resistência à insulina e desregulação da saciedade. O corpo passa a armazenar gordura com mais facilidade, principalmente na região abdominal, o que aumenta o risco de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. E como se não bastasse, o apetite por alimentos ultraprocessados cresce como uma tentativa de compensar a energia que o organismo não está conseguindo restaurar naturalmente. Nada disso acontece de um dia para o outro, mas como a água que escava a pedra, o efeito é constante. O idoso que cochila diariamente por longos períodos não percebe que está adoecendo aos poucos. E quando os sintomas aparecem com força, muitos já perderam parte importante da energia vital que poderia ter sido preservada com pequenas mudanças. É como um jardim que murcha sem sol, mesmo recebendo água. O descanso errado, na hora errada, pode ser tão prejudicial quanto o cansaço extremo. A solução natural: como reorganizar seu dia e acordar cheio de energia. A maioria dos idosos que atendi e que viviam presos a esse ciclo do sono da tarde não sabiam que era possível se sentir bem sem ele. Eles acreditavam que o cansaço era inevitável, parte da idade. Mas bastou reorganizar pequenas partes do dia para que o corpo começasse a responder com mais força, disposição e clareza mental. E tudo isso sem precisar de remédios, apenas respeitando o que o organismo pede em silêncio. Logo após o almoço, em vez de deitar, a orientação foi levantar-se da mesa e sair para caminhar. Não precisa ser muito. 15 minutos já fazem diferença. A luz do sol nesse horário ativa o cérebro, reforça o relógio biológico e ajuda a manter o corpo desperto de forma natural. O simples hábito de tomar sol no meio da manhã ou no início da tarde regula a produção de serotonina, o hormônio do bem-estar, que mais tarde será convertido em melatonina na hora certa. Outra orientação foi manter-se levemente ocupado. Ler um livro inspirador, cuidar de uma planta, escrever uma carta, telefonar para um amigo. São tarefas que estimulam a mente, movimentam o corpo e ainda trazem propósito para as tardes que antes eram entregues ao sono. A casa volta a ter vida, o coração se aquece com pequenos gestos e a alma se sente útil de novo. Para muitos, o que faltava era energia, e foi aí que a alimentação fez toda a diferença. Quando o organismo está inflamado, ele pede mais descanso porque está lutando por dentro. Mas quando a pessoa começa a comer melhor, com alimentos vivos, ervas anti-inflamatórias e preparações simples, o corpo desperta sozinho. Por isso, se você deseja reorganizar sua rotina de forma leve e profunda, comendo do jeito certo para sentir energia de novo, eu recomendo que você conheça o nosso guia de receitas para não ficar doente. Esse material foi pensado especialmente para quem deseja desinflamar, recuperar o vigor e viver com mais lucidez e disposição, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos. O link está logo abaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Se você sente que o tempo está te vencendo, talvez o que falte é cuidar do que entra no seu prato e do que você faz com as suas horas. É aí que a saúde começa a voltar. A escolha é sua: prolongar seus dias ou viver à base de pausas que adoecem. Cada decisão que tomamos durante o dia é como uma semente lançada na terra. Algumas florescem em saúde, outras brotam em silêncio, até que se transformam em espinhos difíceis de arrancar. Quando o idoso entende que o descanso verdadeiro não vem do excesso de pausas, mas da qualidade das escolhas, ele recupera o domínio sobre o próprio tempo. A vida não precisa ser vivida no modo lento, como se cada passo fosse uma despedida. Ela pode ser ativa, luminosa, cheia de significado, mesmo quando os cabelos já estão brancos. Basta mudar o rumo de alguns hábitos. A tarde pode ser um tempo fértil, não um intervalo vazio. Pode ser um momento para se reconectar com a fé, com a família, com a própria história. Como disse Aristóteles, somos o que repetidamente fazemos.
A excelência, então, não é um ato, é um hábito. E isso vale também para a saúde. Não é o que acontece uma vez ou outra que define como será seu envelhecer, mas aquilo que se repete sem que você perceba. Cochilar por conforto pode parecer um detalhe, mas com o tempo vira padrão. E o padrão vira destino. Você não precisa aceitar o cansaço como sentença, nem a mente confusa como parte da idade, muito menos a solidão como consequência inevitável do tempo. Seu corpo ainda quer viver, quer se mover, quer pensar com clareza. E tudo isso começa com pequenas escolhas. Uma tarde desperta vale mais do que horas dormindo em fuga. Alimente o que te mantém vivo. Seu futuro começa hoje.